Bom, né, já tive, né, foi a segunda experiência que eu tive com Deus, João capítulo 4, né, quando Deus, né, outra vez, da primeira vez eu estava no restaurante com a minha esposa e, né, de costume, quando a garçonete trouxe aquela comida, eu comecei a agradecer a Deus, consagrar aquela comida, abençoar aquele ambiente. E naquela hora Deus, o Espírito Santo me pegou e voltou quando eu era criança, né? E quando meus pais passaram uma fase, né, de desemprego, e tinha um ano que eu estava cuidando da minha casa, engraxando sapato e vendendo picolé. E o dinheiro que eu ganhava na rua, né, trabalhando, eu colocava dentro de casa, né, para o sustento. Naquele dia eu passando perto de um restaurante e deu muita vontade de comer um marmitex. Eu lembro até hoje que eu tinha R$3,50, o marmitex era R$2,50. Se eu comprasse, minha família não ia ter o arroz, faltava alguma coisa, eu não lembro o que era. E eu aguentei, fui, coloquei o dinheiro para minha mãe e falei para ela, falei: mãe, hoje eu passei perto do restaurante, estava cheirando tanto, mas eu trouxe aqui o dinheiro para a gente jantar e almoçar. Aí minha mãe falou para mim, minha mãe lançou uma palavra na minha vida, falou assim: meu filho, um dia você vai poder, você vai ter condição de comer em qualquer restaurante que você quiser, você vai ter condição. E naquela hora, quando eu agradecia a Deus, Deus me pegava de onde que eu estava e levava nesse cenário, né? E automaticamente, né, a Cássia, né, na hora ela não sabia o que era, eu, né, comecei a chorar, a garçonete trazendo um drink. Depois eu fui e contei para ela, e hoje aqui orando aqui, adorando aqui ao Senhor, e o Espírito Santo me pegou de novo, me levou lá atrás uma promessa, né, um dia que ele prometeu, quando eu era adolescente ainda, que eu ia vir neste país, ia pregar pelas nações, por multidões de pessoas. E é muito bom viver a realidade das promessas de Deus na nossa vida. Então, querido, o que o Senhor tem prometido para você, não abra mão das promessas do Senhor. Não negocia valores, não negocie o seu chamado. Aquilo que o Senhor tem prometido para você, acredita, no tempo certo Deus vai trazer existência. Amém? Aleluia! Estamos no 5º elo da campanha, alinhando a minha vida com Deus para viver o meu milagre, né? O 5º elo. Eu sei que tem gente que tem agarrado essa visão, tem se alinhado a cada dia, tem buscado, né, um alinhamento, que o Senhor possa dar vitória para cada um de vocês que tem vindo aqui nessas quarta-feiras. João 4, versículo 4, que diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: mulher, dá-me de beber. Porque os discípulos de Jesus tinham ido na cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu pedirias e eu te daria água viva. Versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Pode assentar. Glória a Deus. Eu sei que já foi feita uma oração, mas feche os seus olhos. Quero fazer mais uma oração. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, quero te agradecer, Senhor. Não tem palavra, Deus, para expressar minha gratidão, Senhor, de hoje, Senhor, de viver essa realidade, dessa promessa, Senhor, que um dia o Senhor prometeu que eu ia ser pregador da Tua palavra. O Senhor prometeu, Senhor, que o Senhor ia me trazer para este país, Senhor, ia ganhar almas e o Teu nome ia ser glorificado, Senhor. Senhor, hoje eu vejo, meu Pai, a realidade. No dia que essa promessa foi lançada na minha vida, Senhor, eu olhei para mim, Senhor, eu vi, Senhor, quem eu era.
Senhor, eu via, Senhor, que de mim mesmo eu não podia fazer nada. Eu vi, Senhor, que de mim mesmo, Senhor, eu não podia, meu Pai, fazer, meu Pai, a Tua obra. Senhor, mas a cada dia, Senhor, eu tenho visto o Teu cuidado, o Teu agir, Pai, o Teu amor sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre o meu ministério. Ah, meu Deus, nesta noite, meu Pai, que as portas possam se abrir, meu Pai. Meu Deus, aquilo, meu Pai, que foi liberado, meu Pai, meu Deus, sobre a igreja, sobre cada um que está aqui nesta noite. Meu Deus, nós como igreja, nós tomamos posse das promessas do Senhor. Meu Deus, nós não vamos desistir do nosso chamado. Nós não vamos, meu Pai, recuar, mas nós vamos estar, Senhor, intacto. Nós vamos estar, meu Pai, esperando a Tua volta. Ah, meu Deus, guarda o nosso coração, guarda a nossa boca, guarda os nossos pés, Senhor. Meu Deus, que estejamos, Senhor, guardados em Ti, meu Pai, a cada dia. Isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus me deu um tema para essa palavra que diz assim: quando eu me interesso pela água viva, eu me alinho com a vontade de Deus. Eu vou repetir: quando eu me interesso pela água viva, eu me alinho com a vontade de Deus. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, mas vocês veem que mais na frente, quando Jesus fala da água viva, essa mulher se interessa, ela interessa se alinhar com a vontade de Deus. Eu vejo alguns milagres de Jesus. Alguns milagres de Jesus foram milagres provocados. Exemplo, como aquele cego de Jericó, que quando Jesus estava passando, ele começou a clamar, ele chamou a atenção do Senhor, e ele recebeu um milagre pela atitude dele. Ele provocou o milagre. Então alguns milagres que Jesus fez foi provocado. Eu vejo outra, aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela cruzou fronteiras, ela rompeu limites, ela rompeu a circunstância, a limitação, aquilo que estava limitando a multidão. Ela atravessou a multidão, mas ela encostou ali nas vestes de Jesus e ela foi curada. Então foi um milagre que ela provocou. Eu vejo a mulher cananeia da mesma forma, gritando atrás de Jesus. Mas esse milagre, ele foi diferente. Esse milagre deste texto, ele foi diferente. Eu queria que você ficasse com sua Bíblia aberta para a gente estar meditando, lendo de novo, versículo por versículo, para a gente entender mais. E existia naquela época, Jesus estava na Judéia e tinha Samaria, e aí Jesus precisava de ir na Galileia. Mas para os judeus cortavam para o lado da Bereia, atravessavam o Jordão, mas os judeus não passavam em Samaria. Os historiadores dizem que esse percurso duraria 2 dias a mais, por causa de uma briga religiosa. Os samaritanos acreditavam que Deus só recebia adoração no Monte Gerizim, e os judeus acreditavam que Jesus podia adorar no templo de Judá, por causa dessas brigas religiosas. Então um sumo sacerdote, jamais ele cruzava ali. Ele preferia dar essa barriga, andar 2 dias a mais para chegar na Galileia. Mas Jesus tinha um propósito com uma mulher que estava ali, que talvez era inconformada. Essa mulher, eu acredito que Deus de pequena, ela foi aprendendo a ter raiva de judeu. Ela aprendeu a não gostar de judeu. E nós sabemos que a Samaria antes eles eram irmãos,
Mas os judeus via que eles tinham quebrado pacto, tinham quebrado alianças, porque ali eles tinham casado com pessoas de outras nacionalidades, e ali eles tinham adorado a outro Deus, Baal, Azera, o Deus daquela época. E os judeus não conformavam com isso. Então para os judeus eles eram covardes, para os judeus eles eram simplesmente um combustão para o inferno. Ou seja, ele era simplesmente a lenha que ia aumentar o fogo do inferno. Nós podemos ver que quando Neemias foi reconstruir o muro de Jerusalém, quem se levanta contra Neemias? Sanbalate, que era o governador de Samaria. Os próprios irmãos eram os inimigos dos judeus. Os próprios irmãos não queriam ver a cidade reedificada. Mas Jesus vendo esse cenário, Jesus vendo essa divisão, eu aprendo que a religião divide, mas Cristo une. Aleluia. Cristo une, querido. A religião, né? Pessoas carregam dogmas, pessoas têm carregado costumes religiosos, mas Jesus veio para quebrar a religião. E Jesus sabia que ali ao meio-dia sempre aparecia uma mulher, porque o horário certo era cedo, porque aquele horário de meio-dia era um tempo escaldante. E o versículo 4, né, se você puder ficar com a Bíblia aberta, o versículo 4 diz assim: e era necessário Jesus passar por Samaria. Esse versículo ele é claro e direto, que era necessário Jesus passar por Samaria. Queridos, todos nós, existe uma Samaria dentro do nosso ser. Nós carregamos alguma coisa do passado, alguma rejeição, alguma traição. Talvez não perdoamos pessoas, não liberamos perdão. Essa Samaria, essa mulher, eu entendo que por ela não estar, o texto no versículo 6 fala que estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado no caminho, assentou-se assim à fonte de Jacó. Isso era quase a hora sexta. E essa hora sexta significa meio-dia. A primeira hora era 6 horas da manhã e assim sucessivamente. Então a hora sexta era meio-dia. Meio-dia não era o horário de uma pessoa estar ali tirando água do poço. Não era normal uma pessoa estar ali, porque a sociedade não aceitava aquela mulher. Aquela mulher era uma mulher rejeitada. Aquela mulher, mais na frente nós descobrimos que ela tinha 5 maridos, e o que ela estava agora não era dela. Mas Jesus precisava, em Lucas 9:51, diz que Jesus foi proibido de entrar em Samaria, num texto que diz que Jesus manda Tiago e Pedro preparar uma pousada. Só que vendo que eles eram judeus, não deixaram Jesus entrar ali em Samaria. Então, muitas das vezes, querido, pessoas muitas das vezes não podem vir aqui, porque talvez eu tenha dado um mau testemunho. Talvez uma pessoa não venha aqui, porque talvez não dá certo com outra. Mas nós, como igreja, nós podemos ir lá. Jesus não podia entrar em Samaria, mas Jesus foi até essa mulher. E essa mulher, no final da história, ela virou uma missionária. Então nós temos que pedir Deus estratégia. Nós temos que pedir Deus direção. Nós temos que pedir Deus, Jesus Cristo, alinhamento. Então, meus queridos, essa mulher, era necessário Jesus passar por Samaria. E quando Jesus começa no versículo 11,
Jesus começa a ter um diálogo com essa mulher. Mulher, me dá de beber. E ela responde: como sendo tu judeu me pede de beber? Como sendo você judeu, venha conversar comigo. Então Jesus disse: mulher, se você soubesse quem fala contigo, tu me pedirias água e eu te daria. A água que eu tenho é a água da vida. É a água que pode transformar a sua vida. Aquela hora aquela mulher se interessou pela água. Aquela hora aquela mulher se interessou pela água. Quando eu interesso pela água da vida, eu me alinho com a vontade de Deus. Não tem como eu ter um alinhamento com Deus sem ter um interesse pela água da vida. Aquela mulher era acostumada a tomar a água da prostituição, do adultério, mas na frente Jesus fala: mulher, a água que eu te der, você jamais, quando você beber desta água, jamais você terá sede, porque a água que eu te der, quando você tomar, ela fluirá rios de água viva em você. Então ela começou a se interessar por essa água. Jesus estava falando na nossa língua para nós entender melhor. Mulher, essa água, aquilo que você tem feito dia a dia, aonde você tem ido dia a dia, você tem prostituído, você tem sido rejeitada, mas eu tenho uma nova história para você. Mas eu quero que você se alinhe com a minha vontade. Eu quero que você se interesse pela água da vida, porque sem interesse não tem como um alinhamento. O desalinhamento com Deus, no mínimo, causa duas coisas. Nós perdemos no mínimo duas coisas. A primeira, o desalinhamento com Deus nos tira do propósito. Meu Deus. Eu vou repetir. O desalinhamento com Deus nos tira do propósito. Nós podemos ver o exemplo de Sansão. Sansão era um homem que Deus levantou como juiz. O povo de Deus estava escravo há 40 anos pelos medianitas. Deus levanta um homem para ser um libertador. Deus levantou um homem com propósito. Mas no meio dele começou fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Mas no final da vida dele, no final do ministério dele, ele começou a brincar. Um homem que nasceu para libertar começou a brincar. Um homem que Deus chamou para o altar começou a trocar, profanou aquilo que é santo. E aquilo que é santo, santificou aquilo que é santo, fez tudo errado. Tudo errado. Então ele saiu fora do propósito de Deus. Mas a palavra do Senhor fala que na morte dele, ele matou mais filisteus do que a vida inteira, porque houve arrependimento. Aleluia. Tem que haver arrependimento. A falta de alinhamento, a segunda, pode nos tirar do reino. Meu Deus. Quando eu desalinho com a vontade de Deus, eu posso ser tirado do reino. Querido, eu não quero ser aqui juiz. Eu não quero falar que quem está no reino e quem não está. Mas é uma coisa para a gente levar a sério. Porque se Deus tem revelado ao servo dele anos de alinhamento, é porque tem pessoas que estão desalinhadas. É porque tem pessoas que estão levando a vida do jeito que quer. Não tem submetido a uma autoridade, não tem respeitado, tem quebrado os princípios, tem quebrado regras, tem feito aquilo que acha que é certo. Mas Deus tem colocado líder nesta igreja. Deus tem levantado um pastor aqui como uma voz profética, uma pessoa que um exemplo que saiu do propósito. Judas, ele foi lançado, eu não quero estar julgando, mas eu acredito que foi lançado fora do reino. Deus tinha um propósito, mas ele desalinhou.
Então o desalinhamento me tira do propósito de Deus. Falar de alinhamento, na verdade, é um tema muito duro, porque o alinhamento fala de conserto, alinhamento fala de posição, alinhamento fala de postura. A Bíblia, se pegarmos de Gênesis, Apocalipse, nós podemos ver que fala sobre alinhamento, sobre posição, sobre postura. Mas hoje nós podemos ver que pessoas, por causa de poucas coisas, têm se desalinhado, por causa de poucas coisas, têm vendido o seu chamado, têm vendido o seu ministério, por causa de poucas coisas, têm se corrompido com este século, têm se corrompido com o príncipe das trevas. Mas é tempo, meus irmãos, de alinhar com a verdade. É tempo de nós nos enquadrinhar com a verdade. Essa mulher samaritana, por muito tempo, ela viveu uma vida errada. Por muito tempo, a religião fez algo na mente dela, que ela trocou o certo pelo errado. Os samaritanos colocou algo na cabeça dela, que Deus estava em Samaria, mas não estava no Reino Sul. E Deus, querido, Jesus fala mais na frente aqui nesse texto, que o tempo chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não seria no Monte Gerizim, e nem seria em Judá, mas seria pessoas que começaram a adorar o Pai em espírito e em verdade. A verdadeira adoração, querido, ela traz impacto no mundo espiritual. A verdadeira adoração atrai anjos, atrai milagre. Nós podemos ver em Atos 16 que Paulo e Silas, eles começaram intensamente ali preso, machucado, humilhado. Eles desceram ali com propósito, mas o que causaram na vida deles, eles não desviaram do propósito, eles foram até o fim. Aleluia. Talvez se eu estivesse lá, talvez eu não adorava mais, porque eu estava fazendo a vontade de Deus, e eu fui humilhado no centro da cidade. Mas essa circunstância não mudou aquilo que estava no coração dele. Não mude, querido. Não levante, não corra porque um Golias se levantou. Não volte porque alguém gritou. Ei, Deus tem algo na sua vida. Não importa a situação, a posição, o qual você está. Talvez você se sente preso, talvez você se sente amargurado, mas Deus está com você. Deus tem contemplado todas as coisas. E naquela hora, queridos, eu aprendo que decisões decidem destino. Aleluia. Eu aprendo que quando eu me coloco na brecha, eu aprendo que quando eu me posiciono, o mundo espiritual, ele move por atitude, por pessoas que se posicionam, por pessoas que se aliam com a vontade de Deus. Aleluia. Por pessoas, quando a maré está vindo, a pessoa vai contra a maré, vai mediante a palavra de Deus. Pessoas inconformadas com este mundo. Paulo era um homem inconformado. Então, neste cenário, Paulo e Silas começam a adorar o Senhor. Paulo e Silas teve uma atitude que o inferno não esperava. Talvez você não está preso fisicamente, mas talvez você está preso em algum lugar espiritual. Talvez de alguma forma o inimigo tenha colocado culpa, tem colocado medo em você. Essa mulher, ela carregava culpa. A sociedade discriminava ela por aquilo que ela era naquela sociedade. Mas eu creio que Jesus Cristo olhou no coração dela, que ela tinha algo, que ela podia impactar Samaria.
ela tinha algo que talvez muitos não tinham. As pessoas olham a gente por fora, mas não conhecem o nosso coração, não conhecem a nossa intensidade, não conhecem a nossa dedicação, não conhecem onde está o nosso coração. Talvez aquela mulher estava sendo enganada pelo samaritano, mas talvez do fundo do coração dela, ela não conformava com o sistema religioso daquela época. Jesus não revela aos religiosos, Jesus revela pessoas sedentas. Jesus revela pessoas sedentas. Quando a sarça começou a queimar ali para Moisés, Moisés se aproximou. Talvez se fosse eu, não me aproximar, porque era normal sarça queimar no deserto. Até hoje a sarça queima no deserto. Mas Deus revela para pessoas curiosas. Deus revela para pessoas que rompem obstáculos. Deus revela para pessoas que querem quebrar limites. Meu Deus! Aleluia! Deus, essa noite eu te convido a romper o obstáculo. Eu te convido a romper, sair daqui dessa noite diferente. Então, Paulo e Silas teve uma ideia com o inferno que os demônios jamais esperavam. Eu imagino, pastor, que os demônios rindo, pensa, acabou o ministério deles. Acabou. Eles vão abrir mão. Só que eles teve uma ideia, vamos adorar. E aquela adoração, ela atravessou, aleluia, ela atravessou a atmosfera, ela atravessou o universo, ela passou nas regiões celestiais, ela chegou na eternidade. E quando o Senhor sentiu aquela adoração, o Senhor deu ordem aos anjos dele. O Senhor, aleluia, em que eu não sei o que você tem passado, se tem doído, se tem chorado, mas a receita é adore. Aleluia. A receita é adore. Aleluia. A receita é clame ao Senhor. Porque quando você clama, quando você adora, e quando a sua adoração atravessa as regiões celestiais e chega ao trono do Senhor, o Senhor dá ordem aos teus anjos. Então respeita aquilo que você tem passado. Aleluia. Aleluia. Então, quando o Senhor fala para aquela mulher, a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Aquela mulher se interessou pela água. Então eu vejo que quando eu interesso pela água da vida, eu me alinho com a vontade de Deus. Aleluia. E sabe quando eu me alinho com a vontade de Deus? Já não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Quando eu me alinho com a vontade de Deus, eu me submeto a Ele, eu me rendo a Ele. Não importa mais a minha vontade, não importa mais os meus sonhos. Eu muitas vezes escutei o meu pastor aqui falando que ele não sonha mais as coisas para ele sonha com a obra de Deus. Querido, alinhamento é isso. Alinhamento é isso, porque todas as coisas vai cooperar para o bem. Se eu estou cuidando da obra de Deus, se eu estou alinhado com a vontade de Deus, meus irmãos, você pode ter certeza que Deus vai prover, Deus vai abrir as portas, aonde que está fechado, Deus vai abrir. E o alinhamento, os meus olhos espirituais são abertos. Quando eu me alinho com a vontade de Deus, quando eu me alinho com a vontade de Deus, os meus olhos são abertos. Esses dias para trás, eu tive uma experiência no trabalho, parecida com a do pastor Wagner. Estava numa casa, né, e um rapaz era profissional. Quando a gente chega no highway, sempre tem que bater o alinhamento, né? Eu deixei ele fazer aqui e fui fazer para cá. Aí quando ele acabou, eu fui checar o trabalho dele. Aí eu olhei, né, a borda começou inteira e foi afinando. Eu falei, opa, tá errado.
Aí eu chamei ela, falei, vamos dar uma olhada nessa linha aqui. Ele, não, mas isso aqui é parede. Eu falei, não, vamos olhar a linha. Você olhou a linha? Aí ele, não, mas eu nunca baixo linha laminada. Eu falei, não, mas vamos olhar. Quando eu ponho a linha, Júnior, o negócio desalinhado, era só uma cora, né, na linha. Ele falou, não, mas isso aqui é pouco, vem cá, a parede está torta. Eu falei, não, mas não tem jeito, porque eles vão pôr a linha aqui e eu sou culpado, eu sou responsável pela casa. Aí ele mexeu, aí, ou seja, o final, né, ele queria dar um jeitinho. Eu falei, sabe o que nós temos que fazer? Desmanchar tudo, tem que desmanchar. E na hora, né, eu fiquei com raiva por dentro, porque quando eu saio do alinhamento e continuo, quando eu chego num determinado tempo, um determinado lugar espiritual, todos vão ver que eu estou desalinhado se eu continuar. Então, querido, e o Espírito Santo naquela hora, né, eu mesmo com raiva, aí eu falei pra ele, nós desmanchou tudo, né? Eu falei, caramba, nossa, quanto tempo, né, que gastou aqui. Não, eu vou ter que fazer aqui tudo de novo. Eu fiz faz a casa inteira pra lá. Mas eu peguei e pedi para fazer outra coisa. Aí o Espírito Santo começou a ministrar. Quando eu cresço desalinhado espiritualmente, quando eu saio do prumo, eu vou ter que voltar tudo atrás. Tudo aquilo que eu construí, eu vou ter que desconstruir tudo. O Espírito Santo falou isso no meu coração. Aí eu falei, uau. Então veio essa palavra no meu coração. Não cresça, meus irmãos, desalinhado. Não cresça desalinhado. Temos palavras nesta igreja. Ouve a palavra do Senhor. Não queira crescer sozinho. Não queira crescer ouvindo pessoas que não conhecemos do outro lado do mundo. Nós temos homens, mulheres de Deus que têm ensinado aqui na escola bíblica. Temos homens, mulheres de Deus que têm pregado, têm ensinado a palavra de Deus. E muitas das vezes nós temos negligenciado este tempo para ouvir pessoas que não conhecemos. E vai ser trágico se nós crescermos errado. Nós vamos ter que quebrar tudo e recomeçar do alinhamento que é Cristo. Nós vamos ver onde que erramos e para desmanchar a gente perde tempo, não é bom, desperdiça muita coisa. E essa mulher, ela reconheceu esse encontro com Jesus, com essa mulher samaritana, foi um encontro revelador. Essa mulher, ela escondia algo que ela praticava. Só que quando Jesus começa no versículo 11, a ter um diálogo com ela, e o interessante é que Jesus pede os discípulos para comprar comida, pão. Só que Jesus estava com sede, e nesse texto Jesus aparece como a água viva. Eu sou a água viva. Em João 6 ele aparece, eu sou o pão da vida. Aquele que tem fome, vem a mim, come. Então, para cada momento que você tem passado, não sei o que você tem passado, mas ele fala, eu sou o teu remédio, eu sou a tua esperança, eu sou o teu amigo, aquele que não te abandona, aquele que não vai te trair, aquele que não vai te deixar. Para essa mulher, ele apareceu como a água viva, porque era vergonhoso para aquela mulher e todos os dias, ao meio-dia, ia ali naquele lugar pegar água. Todos os dias aquela mulher precisava de ir, e para ela queria sair dessa situação. Ela precisava de um alinhamento com Deus. E quando Jesus fala, mulher, eu sou a água da vida, ela se interessou por essa água. Então Jesus diz, você quer da água? Ela, sim. Então chama seu marido. Chama seu marido. Jesus mexeu na ferida. Jesus mexeu naquilo que era oculto. Querido, esses dias Deus vai mexer naquilo que está em oculto. Deus vai trazer à luz aquilo que está em oculto. Coisas boas que você tem feito, Deus vai honrar, Deus vai exaltar. Mas coisas que temos feito em oculto, se
nós não voltar a praticar o que é reto aos olhos do Senhor, os olhos do Senhor estão como chama de fogo. Então o Senhor disse, quando ela disse, eu não tenho marido, Jesus disse, mulher, disseste bem, verdade, você não tem marido, já teve 5, e esse que você está agora não é teu. Meu Deus. E naquela hora, o interessante, pastor, que poucas pessoas reconheceram o que essa mulher reconheceu. Ela viu Jesus primeiro no versículo 5 como judeu, depois ela viu ele como Senhor, como profeta e no final como Messias. Ela viu o que muitas pessoas não viu. Ela viu os 4 níveis, viu ele como judeu, como Senhor, como profeta e como Messias. Esse é o Messias. Aleluia! E então Jesus revelou. Quando Jesus revelou a situação vergonhosa daquela mulher, ela, Senhor, falou, Senhor, vejo que tu és profeta, porque só um profeta pode saber as coisas ocultas. Então, naquela hora ela se rende ao Senhor, ela começa a falar onde é o lugar de adorar, se era em Samaria ou em Jerusalém. Eu não tenho muito mais tempo, mas eu queria concluir. Não tem mais tempo, o tempo está acabando. Fica de pé, vamos. Eu queria concluir nessa noite. O versículo 28 Tu és fiel, diz assim: depois desse encontro com Jesus, com essa mulher, né, depois de Jesus revelar aquilo que ela estava fazendo, né, Jesus interessa mais, querido. Jesus quer que falamos realmente na mesa quem somos, quem eu sou em 4 paredes, o que eu falo quando eu não estou aqui. Jesus está interessado mais são nos nossos defeitos, nas nossas falhas. Sabe por quê? Na eternidade existe adoração. Na eternidade Ele é a palavra. Pecado tem nome. Pecado tem nome. Jesus queria que essa mulher, Jesus chegou neste ponto de revelar o pecado dela, porque ela estava segurando, ela estava escondendo que ela estava fazendo mal aos olhos do Senhor. Mas você sabe aquilo que você tem quebrado, aquilo que você tem feito. É melhor, Deus procura pessoas reais, não pessoas ideais. O fariseu e o publicano, o fariseu chegou diante do templo e disse: Senhor, eu sou um homem de oração, eu sou o líder da intercessão. Senhor, no caderno do dizimista, eu sou o primeiro. Senhor, eu jejuo 2 vezes por dia. E chegou aquele miserável publicano e disse: Senhor, não conseguia nem olhar para cima, e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Qual o salvo justificado? Jesus perguntou. Então, ou seja, não é aquilo, não é a qualidade que eu tenho, não é porque eu oro, não é porque eu jejum, não é porque eu dou meu dízimo, porque talvez eu possa fazer isso tudo, mas meu coração não está no altar. Talvez eu possa fazer isso tudo, mas é para mostrar o dom que Deus me deu. Deus quer, sabe o que Deus quer? Uma pessoa de coração puro, uma pessoa de coração reto, uma pessoa que chega no altar como esse samaritano dessa parábola, e talvez nem consiga olhar para cima, reconhece a sua miserabilidade, sua fraqueza. Deus está mais interessado não nos seus dons, não no seu talento, não no que você prega, não no que você canta, mas é aquilo que você é. Ele quer te transformar. Não tem como Ele te abençoar numa identidade de outra pessoa. Não tem como. Enquanto Jacó não respondeu para ele no Val de Jaboque, o anjo perguntou a ele: quem és tu? E o anjo sabia. O anjo sabia, mas ele vivia na identidade errada. Ele vivia na identidade do irmão dele, Esaú. Deus não vai me abençoar na
governante da época, Aleluia. ele ia ter com Jesus às noites.